Carol já está aqui nos bastidores, então vou subir Carol Proner, jurista, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vazando áudio aqui da Carol, e membro da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Bem-vinda, Carol, tudo bem? Teria um prazer estar aqui com vocês, espero que o áudio esteja bem, não sei se está vazando. Renato, que bom te ver, prazer estar aqui na Fórum. Prazer é nosso, Carol. Sempre bom de ter aqui. E eu acho que a Adri tem uma primeira pergunta a fazer, né, Adri? Depois eu entro aqui nas minhas. Isso, eu queria começar com essa declaração do Gilmar Mendes, que diz que conversa de procuradores ou de gente do PCC, essa declaração sobre os diálogos aí da Vaza Jato, que cada vez tem aparecido mais conteúdos, né? Na semana passada a gente teve aquela questão da delegada Érica Marena, então ele diz que o conteúdo às vezes dá um asco, a ideia, por exemplo, de transferir alguém para um presídio para que ele fale ou delate, de alongar a prisão. Veja essa delegada que teria falsificado o depoimento. O que isso significa? Conversa de procuradores ou é conversa de gente do PCC? Tudo isso é muito chocante. Então, eu começo perguntando para Carol sobre a avaliação dessas últimas conversas que têm sido vazadas e se você concorda com o Gilmar que realmente parece gente do PCC falando. O Gilmar tem sido cada vez mais contundente. Há muito tempo ele vem denunciando irregularidades e agora os horrores mesmo, né? De fato, é um show de horrores, não tem fim. E essa confirmação de que essa delegada que atuou no caso do reitor Cancellier chegou ao ponto de forjar um depoimento, isso é muito assustador, porque teve uma consequência muito impactante para toda. Eu sou professora universitária, fiz meu mestrado em Santa Catarina, conheço a comunidade acadêmica. Se vocês, não sei se tem informação de como mas lá em Santa Catarina a universidade é como outras, assim, a Universidade Mexicana também, que é praticamente um campus cidade. Os alunos moram em torno da universidade, os professores também habitam ali. Todo mundo tem apartamento nos entornos para poder chegar de bicicleta, chegar rápido no campus. O campus é todo reunido em blocos no mesmo lugar. Então, realmente, a gente vive em Florianópolis, a comunidade acadêmica vive intensamente aquele ambiente universitário. E o que aconteceu com o reitor? Né? Se a gente, agora, recentemente, eu escutei o depoimento do irmão do reitor Cancellier, contando como foi isso para a vida dele. Ele ficou realmente numa situação de desespero total, ele foi humilhado de uma forma tão vexaminosa, porque, imagina, vocês lembram, ele foi preso, ele foi desnudado, ele foi revistado, com revista íntima, encarcerado, sem nenhuma denúncia prévia sequer. As vidas das pessoas que foram presas, não só ele, foram devassadas, e ele foi acusado de integrar uma quadrilha criminosa, foi impedido de entrar na universidade. Então, isso foi tudo muito, muito duro assistir, e a gente só soube de tudo isso porque ele se suicidou deixando um bilhete. Né? Ele teve um linchamento moral indefensável, é um sentimento de ser banido do lugar de pertencimento, de ser motivo de infâmia perante a comunidade universitária. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós escrevemos um artigo, Juarez Tavares e eu, sobre execração pública. O elemento da execração, a condição de execração é diferente, por exemplo, de perder algum grau de fama pública. A execração é um grau muito grande, que é depender da pessoa. A saída pode ser essa, a saída de denúncia que ele encontrou foi tirar a própria vida, né? Então, tem aquela ideia, né? Se a cada sociedade existe uma forma de suicídio que lhe corresponde, né? Os tempos sombrios vividos no Brasil chegam a esse ponto, né? A gente tem que refletir sobre esse agravamento da tensão social e o aumento dos mecanismos de controle e a exceção, né, do sistema de justiça com a ajuda do sistema midiático capaz de produzir essa condição de execração pública que fez com que ele, por exemplo, decidisse retirar a própria vida. O Gilmar, quando opina dessa forma, ele virou o PCC, né, primeiro comando de Curitiba, né, fazendo uma
uma analogia aí com o PCC, o primeiro comando da capital. É um pouco isso, eles realmente fizeram um partido político da justiça, né? A Liga da Justiça, aqueles procuradores que aceitaram, ou até eles mesmos encomendaram outdoors com suas fotografias como se fosse uma equipe, né, de super-heróis a serviço, né, do país em combater a corrupção, e a gente viu no que deu. É muito grave, viu, Dri? Eu acho que a gente tem que estudar. A Lava Jato tem sido cada vez mais objeto de teses, não só na área do direito, né, na área também da psicologia, em outras áreas, porque o que aconteceu ali... E o reitor, tadinho, ele realmente, a forma do suicídio, ele deixou para nós ali naquele bilhete a denúncia dos mandantes do crime, né? Do crime da execração, e a Érica Marena, que depois foi trabalhar com o Sérgio Moro no Ministério, prova esse envolvimento essa sim, uma organização criminosa. Ô, Carol, agora dá uma angústia ver que isso está sendo revelado, que parece que eles continuam inatingíveis. Esses procuradores, mesmo o Sérgio Moro, continuam tocando sua vida, continuam tendo muito poder, continuam tendo apoio na sociedade. As pesquisas mostram 70%, eu vi uma pesquisa recente, 69% de apoio à Lava Jato, feito pela Paraná Pesquisa, que saiu no domingo. E eles ainda estão se organizando do ponto de vista corporativo para se defender de forma mais firme, né? Parece que as associações de procuradores, a JUF, etc., não se deram conta e não estão fazendo autocrítica e não estão buscando tentar se separar desse grupo que funcionou aí, quem está dizendo sou eu, não é você, como Morcrim, uma organização criminosa. A minha sensação é de que eles atuaram como um PCC mesmo, concordo com o Gilmar. É nesse nível de máfia, de esquema mafioso, né? Isso daí deveria envergonhar o setor, deveria fazer com que as pessoas falassem, espera aí, chegou no limite, não dá para ir junto, mas isso não está acontecendo, Carol. É assustador. Não, é verdade que existem ainda os defensores da Lava Jato, mas cada vez mais acuados. Ainda há pesquisas que mostram, porque isso não é, você sabe muito bem, Rovaivs tem sempre direcionado suas análises com relação a isso, é indissociável um aumento do autoritarismo judicial com uma necessidade, né, de um ambiente cada vez mais agressivo socialmente, né? Não é à toa que, vamos dizer, o autoritarismo judicial combina muito bem com regimes políticos de corte autoritário, fascista. É preciso ter, para controlar, né, a população, para fazer o controle social de forma efetiva numa sociedade cada vez mais fascista, no sentido da palavra mesmo, que exclui intencionalmente uma parte da população, por razões diversas, ter um sistema de justiça que esteja para e passo a esse sistema econômico fascista e sistema político fascista. Então, não é de se dissociar. É difícil explicar as razões democráticas, as razões de cuidado social, as razões democráticas no sentido de respeito às instituições e à política em si, no momento em que também se tensionam as crises econômicas, que demandam um sistema de justiça igualmente autoritário. Então, isso não está dissociado. E a gente vive o que poderia ser muito bem um filme daqueles de série de Netflix, aí, a distopia do horror. É um lugar imaginário de extrema opressão, sob tutela militar, e com uma aparência de democracia. Nós não podemos dizer que não vivemos em democracia, mas também não podemos dizer que vivemos em democracia. Então, é uma farsa institucional mortífera do ponto de vista do executivo, desse que ocupa o Palácio do Planalto, não deveria ocupar, mas ocupa, e ocupa com condições de exercício do poder, ladeado de militares, né? E só foi possível a chegada dele lá porque a Lava Jato também cumpriu o seu papel, né, de justamente impedir que o outro candidato, aquele candidato que poderia efetivamente fazer oposição, pudesse chegar. Então, eu não consigo enxergar, como acadêmica, um descolamento do autoritarismo judicial, desse processo desconstituinte, né, desfazimento de pequenos processos de participação
social, uma secretaria aqui, um comitê, um órgão de controle, num processo que é silencioso de constrição e eliminação dos espaços de participação social. É indisfarçável que a gente avança para um regime autocrático, militar e com forte protagonismo do sistema de justiça, que precisa ser esse sistema de justiça, com capacidade de regulação, com capacidade de controlar, né, as revoltas, as insurgências, né, as rebeliões e tudo isso. Então, é o Sérgio Moro e a Lava Jato e a cultura da Lava Jato é o que o capitalismo autoritário, o capitalismo extremo precisa para poder justificar, né, a forma excepcional de controle pelas mãos da justiça também. Então, é uma tensão que é conecta, quer dizer, lutar por um país mais democrático significa combater a miséria, a pobreza, né, lutar por um sistema econômico e político mais adequado e, né, conectado a isso, um sistema jurídico que volte à senda democrática, que a gente espera, né? Vocês devem talvez me fazer uma pergunta, não quero falar demais, mas sobre essa questão do HC, né, que é uma coisa que sempre vem e volta, cada mês a gente tem uma nova análise sobre o que vai acontecer. Ia falar exatamente. Se você pudesse conectar um pouco desse processo do Lula, sabe, Carol? A análise de vocês antes, quer dizer, é verdade sim que nós temos os defensores da Lava Jato, e eu acho que aí a palavra é corporativismo. Tem um corporativismo atuando. Corporativismo é inerente a qualquer... Eu sou professora, nós temos um corporativismo docente que serve também para lutar pelos direitos da classe, etc. Mas esse corporativismo dissociado, digamos, da própria função do Ministério Público, que a gente sabe que está em jogo, né, doutora Cláudia, né, aquela história do Gilmar, né, é a sua instituição que está em jogo. Mas esse corporativismo que está servindo, em parte, para defender o mau uso das prerrogativas do Ministério Público e da própria Constituição, né, avançando sobre a Constituição, violando a Constituição. Mas eu considero assim, Rovai, tenho um otimismo nesse sentido. Eu tenho muitos amigos no Ministério Público, eu tenho a impressão que não é a maioria, sabe? Não sei se eu caí aqui, está tudo bem. Está tudo bem, né? Tudo bem. Eu tenho muitos amigos que se dizem envergonhados. Eu sempre cito que eu tenho uma orientanda que trabalha comigo de doutorado, que diz para mim que quis trocar de tema porque está muito difícil trabalhar com o sistema investigatório do poder de investigação do Ministério Público sem ser confrontado com essa deslegitimação por parte do que fizeram os lavajatistas de Curitiba, né? Então, assim, eu tenho a impressão que a instituição também tem interesse de restituir a sua credibilidade, que está completamente abalada por esse processo, né? Sérgio Moro é insígnia da degradação judicial e o Ministério Público de Curitiba, desses procuradores que atuaram na Lava Jato, é o símbolo da degradação do Ministério Público. Não tem como, né, fazer de outra forma, né? E é diferente, quer dizer, essa questão, por exemplo, da suspeição. Nós fizemos uma pesquisa com professores, quase mais de 350 professores no Brasil inteiro. Deu 95%, 97%, e os erros e esses percentuais que não acusaram o comprometimento da lisura de Sérgio Moro no julgamento, da sua imparcialidade, todos os professores do Brasil inteiro, de tudo que é universidade, consideram que o juiz Sérgio Moro foi parcial, portanto violou o dever da imparcialidade, portanto violou o devido processo legal. Todo mundo sabe disso, né? Aquele livro das suspeições do prerrogativas, do qual também participei, do Lênio Streck e do Marco Aurélio Carvalho. Todo mundo sabe disso, né? que ele é parcial. Deve ser um placar, se vier a julgamento o HC, de pelo menos 3-2 ou até 4-1. E a gente sabe que isso é inexorável, virá, favas contadas, como disse o Breno Altman hoje no programa, sabe-se que será assim. Então é pôr em julgamento para ter um placar, a gente só não entende até hoje, eu não entendo, me angustia muito a postura do Fachin, né, que inclusive pautou o julgamento de 2 habeas corpus, agora no TRF4, que tratam da suspeição, aí sim não do Sérgio Moro, mas daqueles desembargadores, o Thompson Flores. Lembra que o Thompson Flores, tem que puxar pela memória, opinou sobre
a sentença do Sérgio Moro, que é uma sentença super extensa, né, opinou sobre isso, mesmo antes de talvez ter lido o processo todo, que era muito grande, né, e ele opinou dizendo que a sentença era correta, já pautando na mídia vamos dizer, a correição do juiz, naquele momento tão tenso do país. Então, há quem diga que é uma armadilha do Fachin. É uma armadilha no sentido de, vocês devem ter acompanhado, né, de pautar 2 processos de suspeição que envolvem o caso do sítio de Atibaia, ou não, o triplex, não me lembro bem agora, mas que envolvem a questão, o argumento da amizade, da relação de amizade íntima entre Sérgio Moro e Thompson Flores, Sérgio Moro e Gebran Neto, os desembargadores. Isso significa o quê? Que pode ser que esse argumento das relações de amizade seja frágil para justificar uma anulação. Então, nós podemos ter, né, um HC, pode ter um indeferimento do habeas corpus com relação a isso. Por quê? Porque as relações pessoais subjetivas podem não ser argumentos fortes, como, por exemplo, os argumentos que estão postos no caso do triplex junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, essas artimanhas para enfraquecer o argumento, né, da suspeição total e absoluta e dizer, não, triplex sim, sítio de Atibaia não, né, essa tentativa de finalmente, não superar a questão, né, da suspeição do todo da Lava Jato, que é uma coisa que todo mundo sabe que foi uma grande farsa jurídica, né, o lawfare, o uso estratégico do direito, né, com fins políticos, e significa também a anulação nas teses jurídicas aí, que é a mais simbólica da árvore envenenada, dos frutos envenenados, quer dizer, a anulação do triplex, do sítio, de todos os processos em que houve atuação do Sérgio Moro, e que, portanto, decairiam e fariam com que, em última instância, como consequência, os direitos políticos do ex-presidente Lula pudessem ser reativados, né, e ele pudesse ser candidato em 2022. Né? Então, essa anulação ali está em jogo realmente uma questão democrática maior para o país, porque todo o rearranjo político do país está preso nessa decisão. Né? Muito bom, obrigado, Lorena. Olha só, tem aqui perguntas, queria só antes agradecer Luciano Godinho pelo superchat, César Fonseca também, aqui, obrigada pelo superchat, o Wadsorf, não sei falar aqui, lembram do procurador que reclamou do salário, ele diz aqui, acho que antes a gente estava falando do iPhone, e tem aqui também uma questão para Carol, da Denise, nossa membra aqui. Ela pergunta, Carol, toda a minha admiração por sua defesa do direito civil e da Constituição. Pergunto, como é possível que o Supremo não tenha enxergado tudo isto, que era tão evidente para nós, simples mortais? Por que o Supremo demorou para enxergar isso, Carol? Comentário, porque ela põe nós simples mortais, né? Eu sou da área jurídica, mas a gente sabe que qualquer simples mortal, quer dizer, qualquer pessoa que é leiga na formação jurídica, sabe o que é um justo processo. A gente costuma falar isso, quem ensina para nós o que é justo e o que é injusto não necessariamente está nas academias de direito, ao contrário, né? A academia de direito tem feito maldades por aí, né? Na academia, na forma de ensinar o direito, na forma de julgar, na forma de fiscalizar, na forma, enfim, Ministério Público, Judiciário, tem sido algozes da democracia no Brasil. Nós temos que ver, ouvir, falar com os movimentos populares, com os movimentos que reivindicam direitos. Esses sim sabem o que é justiça e o que é injustiça em primeiro lugar, porque sofrem as consequências dessa desigualdade de uma forma geral. Então, justo processo, o que é justo, o que é injusto, está também na leitura de um sentido comum, de que é injusto ter um juiz de futebol que toma lado de um dos times, né? Aquele sentimento popular de injustiça que é tão evidente e que fez com que nós tivéssemos dúvidas a respeito do comportamento da Suprema Corte. Continuamos com dúvidas. O que é que o Supremo vai fazer diante disso? E por que demora tanto para julgar um habeas corpus que define os rumos políticos, né, de um simples mortal, da população de modo geral? Esse processo de respeito a mim, a você, a todo mundo que está ouvindo, mesmo não gostando do Lula, ele é um jogador político importante no Brasil, ele é uma peça importante, ele reúne
as aspirações, os sonhos, né, o futuro, e já demonstrou durante 2 mandatos, tendo saído com quase 87% de aprovação, que merece a confiança, que fez coisas importantes, eventualmente críticas aqui ou acolá, mas que ele produziu, aí temos os números, projetos de políticas públicas, de transferência de renda, distribuição de riqueza na sociedade, que trouxe ao país uma perspectiva de futuro, mínimo. Posso falar muito mais coisa, poderia me defender esse legado do Lula e da Dilma, que veio depois. Então é muito grave que o Supremo não julgue, e cada dia, sem julgamento, é uma pendência importante para a democracia brasileira. Por isso eu mencionei que para nós não é um simples HC, né? Não é um HC que deve ser julgado por privilégio, é um habeas corpus que deve ser julgado por prioridade, porque tem muita coisa em jogo. E aqui também, já, provavelmente vocês estão, como imprensa independente, fizeram um papel absolutamente fundamental. Vocês, nossa, eu lembro que nós tivemos uma reunião, foi que acho que 2014, 2015 em São Paulo, uma vez numa livraria, na Livraria Cultura. Imagina, em 2015, nós estivemos lá, eu estava envolvida ainda com as relações vinculadas à China, nós estávamos conversando, universidades lá, como é que divulgava também os processos universitários ligados a perspectivas de crescimento internacional. Havia governo ainda, mas já estavam sob investigação, sob observação internacional, espionagem. Quer dizer, as agências internacionais estão aqui, estavam desde muito tempo, não se sabe nem quando, mas durante provavelmente todo o governo Lula, há indícios que estavam durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, se a gente for mapear desde quando eles estão aqui observando, dentro das universidades, dentro, né, dos órgãos mais importantes ligados a um projeto de construção do país, nas estatais ou nas sociedades de economia mista, tem muita gente que está vinculada a interesses estrangeiros, ingerência forte aqui. E ficou claro que também o sistema de justiça, se não tiver os mecanismos de controle, estão sujeitos, né, estão a serem sujeitados, né, a cumprirem os interesses de outro. O que mais choca de tudo isso, da spoofing, antes da Vaza Jato, e mesmo a percepção da defesa técnica do ex-presidente Lula, que abriu os olhos para tudo isso, é que os acordos internacionais, os contratos de leniência, levaram a jurisdição desses processos com muita facilidade para fora. E fora do país, quer dizer, na jurisdição dos Estados Unidos, com a hegemonia deles já no sistema financeiro, sistema bancário, fragilizou, inclusive, processos de defesa individuais e empresariais de modo mais amplo. Os contratos de leniência estão em sigilo, Rovai, a gente não conhece os valores. Não sabe quanto foi destinado para transparência internacional, para essas ONGs que não são nada transparentes, que são obscuras. Transparência Internacional tem mais de 100 sedes ou pontas, digamos, 100 pontas estratégicas em 100 lugares do mundo. Eles não são... Tente procurar informações sobre transparência internacional e quem são seus agentes. A primeira coisa que eles fazem é que eles não são transparentes. Você não entende como é o sistema dessa ONG. Ela começa falhando com a sua própria forma de agir, né? É obscura. E a gente viu ali, desde muito tempo, que a Transparência Internacional está vinculada, desde antes, lá com o Janot, né? Havia uma tentativa, né, de construir um sistema de doação de dinheiro público ou de dinheiro, de recursos do sistema de justiça para essas ONGs, com o fim muito nobre de combater a corrupção, mas sem controle nenhum. Né? E, claro, a Transparência Internacional em contato com os jornalistas da mídia. Né? Então, eu até, não sei se vocês viram, acabei fazendo uma aliança, né? uma conexão com a aliança da mídia com a degradação ideológica também, que está vinculada à Lava Jato, que são os princípios de... E te perguntar disso agora. Produziu um texto cujo título é Lava Jato, deixa eu chegar aqui nele, Lava Jato, Mídia e os 11 princípios do Joseph Goebbels. E você vai por princípio, né, Carol? Mostrando como ele tem absoluta conexão com o método utilizado aqui. É impressionante. Princípio da simplificação, do contágio, você vai listando ali
transposição, exageração e desfiguração, vulgarização, orquestração, renovação, verossimilhança, silêncio, transferência e unanimidade. Como que, da onde você estava lendo Goebbels, de repente, teve esse insight, Carol? Como é que foi a história? Não, a ideia não é minha. Eu estava ouvindo uma fala do nosso querido Zaffaroni, né? Eugênio Zaffaroni, jurista argentino, que falava do lawfare e da degradação política e institucional na Argentina. Então ele toma como referência os 11 princípios de Goebbels para descrever o raciocínio ideológico por trás dos fenômenos das guerras jurídicas. O raciocínio foi dele, mas ele não enfrentou, ele só mencionou. E eu disse, será mesmo, né? Fui procurar os 11 princípios. Então o Zaffaroni é incrível, né? Então será, a minha pergunta, né? Será que a Lava Jato do Brasil também usa as mesmas técnicas, embora, como ele dizia, com tecnologia mais refinada? E alguém diria, não, isso é um exagero, né? Comparar um diabólico processo de propaganda nazifascista ao raciocínio ideológico da Lava Jato, talvez seja sofisticação demais para aqueles procuradores lá da minha cidade. Talvez seja demais. Conheço um pouquinho um raciocínio vaidoso deles e essa coisa meio curitiboca, a gente brinca, né? Meio assim, de querer se exibir, ir para fora, gostar de ir para Disney, ir para Miami, aquela coisa assim meio provinciana da cidade de Curitiba, apesar de ser uma grande cidade, né? Então, eu não entendo porque, será que foram eles, mas a conexão e essas propagandas nazifascistas como um manual da propaganda para prender a atenção contra alguém, principalmente contra um inimigo único, é usada pela mídia, né? Então a gente não sabe até que ponto foi engendrada ou foi gestada na própria Lava Jato ou se isso foi uma coincidência. Acho difícil, porque é impressionante. Vocês lembram que o Sérgio Moro, no começo, no auge assim, da mediatização da Lava Jato, usava camisas pretas? Sim, ele só usava camisa preta fechada aqui, né? E gravata preta, e fazia cara de mal naquelas audiências, né? Ele diz que não tem nada a ver com os camisas negras, né, camisas pretas ou negras, né, do fascismo do Mussolini. Ele disse que não tem nada a ver, né, porque ele foi tão marcante o uso que alguém lembrou, falou, teu comportamento é tão autoritário na audiência, é tão, né, autocrático ali que não é possível que essa camisa não tenha a ver com o seu comportamento em audiência. As pessoas disseram isso, né? E depois todo o uso dele, relembrando a Operação Manipulite italiana, que também, né, teve toda aquela forma, né, de utilizar o excesso da... Foi, não sei se vocês lembram da Manipulite, que foi realizada nos anos 90, esclareceu casos de corrupção envolvendo bancos, envolvendo máfias e políticos, e foi conduzida por um procurador, né, o Antônio Di Pietro, que foi responsável pelo fim político da chamada Primeira República Italiana, e entre outros personagens políticos surgiu o Berlusconi. Aqui nós temos o Jair Bolsonaro, lá surgiu o Berlusconi pela degradação política conduzida por uma mega operação. Só que lá, ainda que nós tivemos o uso excessivo também das delações e principalmente das prisões preventivas como arma de tortura, e tortura psicológica e pressão, né? Lá nós tivemos isso. O devido processo legal, de modo geral, foi muito mais respeitado do que aqui. Foi uma operação que levou muito tempo, teve juízes que fizeram opção para passar pela carreira política, mas nada se compara ao que aconteceu aqui. Então, eu não vou mencionar todos, só o primeiro e o segundo, depois vocês ficam com a curiosidade, se tiverem, porque é impressionante, né? Então, o princípio da simplificação e do inimigo único. É fácil, né? Que apregou a simplificação e a não diversificação na escolha de um inimigo único. Então, se a gente pensar em Lava Jato, o inimigo é o Lula, é o Nine, né? Se a gente olha, né, nos 9 dedos dele, no Nine, nos diálogos, né? Então, diz o princípio, deve-se ignorar o que os outros fazem. Concentre-se em um até acabar com ele. Então, assim, abre aspas uma das falas dessas aí dos procuradores, né? Depois de ontem, precisamos atingir Lula na cabeça. Prioridade número 1.
Vamos torcer para esta semana as coisas se acalmarem e se conseguirmos mais elementos contra o infeliz do Lula. Então, era a busca do inimigo único, das delações que delatavam esse inimigo único, de correlações com o inimigo único e da aceitação, no caso do triplex, da delação, depois da terceira, ou sei lá quanta, primeira vez o Léo Pinheiro delatou, não foi aceito, no fim das contas, em parte a delação foi aceita mais tarde, e isso serviu para condenação por atos indeterminados do Nine, do inimigo único da Lava Jato, que é o primeiro princípio de Goebbels. E o segundo, princípio do método de contágio. Deve se reunir diversos adversários em numa só categoria. Os adversários devem se constituir em uma soma individualizada contagiada, né? Vamos dizer, judeus para os nazistas. E aqui o lulismo, o petismo, lulopetismo, né? Expressões que foram amplamente difundidas pela imprensa como sinônimo de corrupção, tanto no Mensalão como na Lava Jato. E aí eu poderia continuar a transposição, exageração, aquela revista, a capa da revista Veja com o rosto do Lula decapitado, fazendo referência, né, também àquela capa da Newsweek, que trazia a cabeça do Muammar Gaddafi, uma capa de 2011, né, sangue escorrendo, tudo isso traz esse efeito, nesse caso, o princípio da geração e desfiguração, né, que é o quarto, e assim por diante. De modo geral, os princípios vão indo até o 11º, e o 11º é o princípio da unanimidade, o último princípio, que funciona como uma espécie de amálgama dos demais. Todo mundo acha a mesma coisa, quer dizer, o clamor popular contra o inimigo único escolhido. Então, essa unanimidade levou o Lula a 560 dias de prisão, levou, a pergunta da Denise, levou o Supremo a não ter coragem de enfrentar uma possível ameaça militar, né? Ali no julgamento daquele habeas corpus, levou àquela situação, né, da vigília Lula livre, de tudo que a gente viveu naqueles anos, e foram 580 dias até que, pelas ADCs, ele pudesse sair, e agora ainda não acabamos, né? Mas o resultado disso tudo é o inimigo único, por um lado, e o Bolsonaro sendo elegido, quer dizer, um fascista sendo elegido do outro lado. Muito bom, Carol. Eu quero agradecer a Carol, tinha combinado meia horinha de entrevista, não quero abusar da professora Carol Prona, sei que ela tem as atividades. Uma perguntinha que a gente viu agora também. Sobe o Estopa também, então. Tranquilo aqui. E aí a Carol faz a última pergunta para a Carol, se o Estopa tiver alguma colocação. Não, é que agora a gente teve, né, semana retrasada, o Supremo, né, por uma decisão do Alexandre de Moraes, que depois foi reforçada, né, corroborada na Câmara, de prender o Daniel Silveira. E aí eu queria perguntar a sua opinião sobre essa prisão, que foi polêmica, teve alguns juristas até que criticaram por usar a Lei de Segurança Nacional, etc., e depois entrou toda essa discussão da PEC da impunidade. Então, só para, já que a gente está falando de Supremo, né, e teve essa decisão agora, como que você viu essa prisão do Daniel Silveira? Ai, que bom que você perguntou, Adri. Isso foi uma situação daquelas, né, situação extrema mesmo, porque ele personifica o entulho autoritário, né, um cão bolsonarista, né, o símbolo mais repugnante. E ele, o próprio Jair Bolsonaro, o abandonou nesse processo. Isso ficou claro, né, que não defendeu. Isso também é vamos dizer, é uma boa mensagem que fica aí, né, porque esses bolsonaristas latem, e depois eles próprios são abandonados pelo líder, né, pelo mito. Né? Bom, aqui tem questões jurídicas que eu não posso deixar vamos dizer, de ressalvar, porque não sou da área do direito criminal, mas ouvindo colegas e ponderando para cá e para lá, a questão do flagrante, principalmente, né, ficou complicado, principalmente a questão aquilo que o ministro Barroso e alguns juristas como Juarez Tavares também mencionaram. Claro que houve flagrante, mas não necessariamente naqueles termos que o ministro Alexandre de Moraes mencionou. A gente tem que tomar cuidado com isso, do ponto de vista preciso do direito, mas é importante, o Supremo atuou numa situação extrema e gerou uma decisão por unanimidade, né? É importantíssima, porque
atendeu, de certa forma, a um clamor até, né, de setores importantes do próprio sistema de justiça, para botar um ponto final nisso, no desrespeito ao próprio Supremo. Acho que a Carol caiu aqui. Vamos ver se ela volta, senão a gente estava aqui mais... Bom, bem-vindo o Leonardo Stoppa aqui, que já segue com a gente para a segunda parte aqui do nosso Fórum 11h30, desta segunda-feira, dia 1º de março, começando aqui mais um mês. Tudo bem, Leonardo Stoppa? Tudo jóia, Adri. Obrigado pelo convite, Rovai. Queria agradecer vocês e queria agradecer essa comunidade maravilhosa. Carol, que bom. Agora vocês me ouvem. Quero até cumprimentar o Leonardo. Gosto muito do Leonardo. Estava aqui falando no chat. Que bom te ver, Leonardo, aqui. Obrigado, Carol. Eu estou achando seu trabalho fantástico, porque o meu sonho era que alguém levasse esse tipo de trabalho para a academia, porque, assim, a gente fica muito nas bases, conversando muito com as pessoas comuns, mas é preciso que acadêmicos façam esse trabalho fantástico que você está fazendo, principalmente essa correlação da utilização das técnicas de comunicação do Hitler, tanto pela Lava Jato, quanto pelo bolsonarismo. Quando a gente fala cá de baixo, lá em cima eles costumam simplesmente não ouvir, mas quando vem de acadêmicos é muito bom. Então, parabéns mesmo por estar fazendo isso. E agora eu falo, olha, sobre sobre a sua colocação de hoje que você vem fazendo, nos resta uma coisa, é trabalhar pela neutralização do que fizeram, ou seja, a gente precisa reverter esse trabalho de rejeição que foi feito em cima do Partido dos Trabalhadores, em cima do ex-presidente Lula, porque o que estão tentando colocar na cabeça, principalmente da esquerda, é que o PT acabou, o PT foi aniquilado, é preciso levantar outro nome, isso é receita para a derrota. Então é fantástico o trabalho que você está trazendo, principalmente para mostrar a engenharia utilizada para a gente partir para a engenharia reversa, né? Parabéns. Posso fazer só um comentário final sobre a lei? Sim. E agradecer ao Leonardo, que eu sigo o trabalho há muito tempo, com admiração, e eu acho que essa questão dos 11 princípios de Goebbels, que eu só mencionei, Leonardo, precisa ser explorada, e você fará isso, se tiver vontade e tempo, com muito mais exemplos e muito mais caprichado, porque eu só peguei alguns exemplos do momento. O que você acha de a gente fazer um vídeo só sobre pegar os 11 pontos, e a gente vai ponto 1, faz uma ilustração, você fala. Eu acho que seria muito legal, viu, Carol? Com todo prazer. Posso fazer, Vamos. sem problema. Sim. Organizar isso. Só para mencionar, na questão que a Adri me perguntou, acho que a única coisa assim, que fica no direito, não do ponto de vista político, que eu acho que é uma decisão não só que contou com a unanimidade do Supremo, mostrando um momento extremo de decisão, que mesmo dentro de algumas polêmicas era preciso, inclusive reatualizar a questão do flagrante, dados os novos meios de comunicação, vídeos, essas coisas. Então tem tudo isso que tem que ser ressalvado por um lado, mas que ficou comprovada a necessidade de agir do Supremo, confirmada pelo Poder Legislativo. Isso é muito importante. Então a decisão se consolidou de uma forma muito exemplar, mostrando que a Câmara, em algum aspecto, agiu de forma muito corretamente ali, censurando esse ranço autoritário. Agora, outra questão que eu acho que também é ranço autoritário da ditadura militar que está nesse processo, foi o uso pelo Supremo da Lei de Segurança Nacional. Essa legislação já tinha que ter sido revogada. Então, é verdade que em alguns aspectos ela ainda pode ser usada, o próprio Supremo fez isso, mas ela foi redigida na ditadura, é um estigma da ditadura militar, ela entrou em vigor ainda na saída ali, na distensão da ditadura militar, mas quando havia ainda violência institucional, e no momento dos acordos, né, de transição gradual, segura, né, e que manteve de pé, inclusive, a lei de anistia. Então, que a lei de anistia é esse entulho autoritário que permitiu, né, o perdão dos crimes cometidos pelos militares, igualou a teoria dos dois demônios e deixou que os militares permanecessem aí com essa raiva, esse ódio, né, da democracia até certo ponto, e da esquerda e tal, por conta disso. Esse entulho autoritário com a Lei de Segurança Nacional não deveria permanecer de pé, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, que na principiologia
deveria ser na hermenêutica constitucional, não ser recepcionada no todo, na sua grande maioria. Então, nós precisamos de uma nova lei, e já tem projetos de lei. Eu quero chamar atenção para o projeto que tramita, até de autoria do Paulo Teixeira, formulado por alguns dos juristas sob liderança do Lênio Streck. Acho que vale ser conhecida essa lei. É uma lei em defesa do Estado democrático de direito, constitucionalmente estabelecido, de modo que reafirma a Constituição de 88 e, entre outras coisas, né, também prevê a revogação da Lei de Segurança Nacional. É muito interessante porque essa lei preserva o Estado democrático de direito e preserva as lutas democráticas, de modo que não pode ser usada contra as lutas, sei lá, do campo popular, que se organiza às vezes, né, o movimento indígena, o movimento sem terra, as lutas democráticas pela terra, pelo uso da terra, pela produção, né, da produção agrícola, da agricultura familiar e tantas outras que também vão às ruas, às vezes com sua arma de trabalho e não de luta, que é a foice, ou então com um instrumento indígena, que daí pode ser confundido com armas, né? Não se trata disso. Então, é muito importante, nessa decisão, a única ressalva, a mais importante ressalva desse caso do Daniel Silveira, é que a gente tem que ter outros instrumentos de censura, né, contra esse tipo de abuso, né, da própria função parlamentar, que não a Lei de Segurança Nacional. Isso é muito importante. Muito bom. Muito bom. Tem alguma pergunta que eu queria fazer para a Carol, Estopa? Dá para arrancar mais 3 minutos teu, Carol? Eu, basicamente, nesse caso da Lei de Segurança Nacional, eu até faço uma pergunta nesse sentido, Carol, porque ao mesmo tempo que a Lei de Segurança Nacional ela nos amedronta em alguns pontos, ela nos protege em outros. Por exemplo, se nós estivéssemos vivendo um Estado democrático de direito, a Operação Lava Jato estaria toda enquadrada na Lei de Segurança Nacional. E a minha ideia que eu tenho da Lei de Segurança Nacional é que ela protege a nação, principalmente contra interferências internacionais, como a Lava Jato foi uma interferência internacional, e também como essas interferências ideológicas que nós tivemos através de redes sociais como Facebook, YouTube, não seria mais adequada uma reformulação de uma Lei de Segurança Nacional que não visasse, digamos que o Estado como repressor dos seus nacionais, como, por exemplo, sem terra, os índios, mas que resguardasse a segurança nacional contra uma traição interna, como, por exemplo, a Lava Jato? Essa sua preocupação, que é a nossa, ainda mais agora diante de tanta ingerência internacional e a própria Lava Jato, através dos acordos de cooperação internacional ilegais e que deverão ser responsabilizados, né, traz a questão da própria defesa nacional, que é uma coisa que eu sou professora do curso Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o meu curso de acolhimento. Quando eu cheguei pelo concurso, eu entrei nessa faculdade e também ligada ao IRID, que é o Relações Internacionais da UFRJ. Portanto, a gente trabalha isso, defesa nacional, né, segurança interna. Agora, a doutrina de segurança nacional que está embutida na Lei 7.170, de 83, é a lei da doutrina de segurança nacional contra o inimigo interno. Então, esse sentimento do inimigo interno que volta à tona para ser usada, por exemplo, contra o Aroeira, por exemplo, contra o jornalista Schwartzman, que também foi vítima da Lei de Segurança Nacional, contra os servidores do Ministério da Saúde, que queriam informar o que estava acontecendo dentro do Ministério e foram ameaçados com a Lei de Segurança Nacional, se, por acaso, promovesse a informação dentro do Ministério, isso em meados do ano passado. Também foram ameaçados pelo próprio governo, pelo próprio Bolsonaro, de serem processados com o uso da Lei de Segurança Nacional por prestar informações de acesso público. Quer dizer, depois da Lei de Segurança Nacional, além da Constituição de 88, que deveria ter filtrado esse entulho, né, do inimigo interno, tudo isso que traz nos seus artigos a possibilidade de perseguição interna, também temos a Lei de Acesso à Informação, que tem que ser contrastada com a Lei de Segurança Nacional. Não pode ser usada contra jornalistas, contra a liberdade de imprensa, contra aquele que promove o acesso à informação
para a cidadania, no caso do Ministério da Saúde, diante de uma pandemia e todo mundo desesperado por informações. E também quero chamar a atenção que ela foi usada poucas vezes, viu, Leonardo? Da Constituinte e da Constituição de 88 em diante, ela não foi praticamente nem mencionada, essa lei ficou dormida, ficou adormecida, tanto quanto ficou também adormecido o processo formativo dos militares e outros processos que guardam resquícios autoritários, né, da ditadura militar, que ficaram perdoados ou foram ali transacionados para ter uma transição suave, gradual e de certa forma, um grande acordo, né, um perdão, né, uma lei de esquecimento, um processo de esquecimento do que aconteceu, que agora repercute no que a gente está vivendo hoje. Então, veja, ela foi usada poucas vezes, mas no ano 2000 já, no governo, portanto, Fernando Henrique Cardoso, foi usada contra a invasão de quem? Do MST, Movimento Sem Terra. 2012, 2013, contra manifestantes. Né? 2002 e 2000, no ano 2000, Fernando Henrique Cardoso, em 2002, né, foram usadas contra o MST, e nesse momento levantou toda essa polêmica da lei e surgiram projetos para incluir algum tipo de parte da legislação no Código Penal, né? E aí também surgiram debates importantes na Câmara para a revogação. Depois isso desapareceu. 2012, 2013, voltou a ser usada contra os manifestantes das manifestações de 2013. Então, ou seja, ela volta à tona sempre que surge a possibilidade de encontrar a teoria do inimigo interno, né? do inimigo interno. E, infelizmente, o nosso lado é mais frágil nesse sentido. As lutas pela democracia, as lutas por direitos acabam sendo muito frágeis frente a esse autoritarismo todo. Uma lei como essa não ajuda e eu não acho uma questão de detalhe. Eu acho uma questão importante nós termos uma substituição do marco legal por uma lei que defenda, imagina, não seria necessário se não houvesse ameaça à democracia, mas uma lei que defenda, né, o Estado democrático de direito constitucionalmente estabelecido. Não precisa ter outra Constituição, mas temos que dizer que o que vale é a Constituição e, por consequência, revoga aquela lei e estabelece os mecanismos de segurança interna e segurança nacional que já são previstos na Constituição também, e assim como na proposta da nova lei. Eu convido vocês a conhecerem o projeto do Paulo Teixeira, e pode ser esse ou pode ser outro, não estou advogando que esse projeto prospere e seja aprovado, mas esse debate levará a um marco, né, vamos ter que trabalhar com as escrituras mesmo, trabalhar com o registro de um marco que garanta a democracia. Não acho que possa fazer aproveitamento de lei da ditadura para fazer isso. Muito bom. Bem esclarecido. Querida, muito obrigado pela aula que você nos deu aqui. E você sabe que você é sempre muito bem-vinda aqui no nosso canal, né? Obrigada, foi um prazer, adoro estar aqui. Convite sempre. Maravilha. Prazer te ver, Dri. Renato, obrigada. Tchau para vocês.